quando a pessoa chega lá na igreja, ainda há esse gelo para ser quebrado, tipo assim, há esse tratamento para ser feito na pessoa, de que se ela der, ela vai estar abrindo portas na vida dela que antes estavam fechadas? Então, foi até bom você tocar nesse assunto. É um assunto um tanto quanto polêmico, para alguns omitido, para outros negligenciado, pouco discutido. Mas eu dou um grau de muita importância a ele. Tanto é que esse livro, Dinheiro no Bolso, Sorriso no Rosto, porque Deus ama que dá com alegria, de minha autoria, ele surgiu exatamente de um problema como este, de uma pergunta como essa. Ao longo desses anos pastorais, eu vi duas necessidades extremas. Pessoas que são extremamente fiéis. Quando eu digo fiéis, que tem uma margem de contribuição à igreja, né? Pelas sementes denominadas na Bíblia, dízimos, oferta, enfim. Existe uma margem do seu ganho que é destinada para as doações, como o Andrew Carnegie fez na segunda metade da sua vida. Teve um impacto extraordinário. Quantas vidas não foram alcançadas pelos seus recursos? Estamos falando de milhões que ele doou praticamente tudo. Então, a necessidade que existe pessoas extremamente fiéis, mas têm uma dificuldade enorme de lidar com os recursos, com o dinheiro, não sabem administrar. E eu percebi o inverso também, dentro do meio cristão. Pessoas que são extremamente administradores, administram o seu dinheiro como ninguém, mas que têm uma dificuldade muito grande de ter uma abertura no seu coração para um nível de doação. Então, por exemplo, esse livro eu trouxe aqui, de fato, é proposital para te abençoar. Tá? Meu amigo, obrigado. E esse outro, depois eu posso falar com ele, se não tiver tempo, não tem com todo prazer. Esse segundo livro é o Plano de Contingência Pastoral, porque nós não estamos prevenidos ao lidar com crises econômicas. Em todos os aspectos, né? Haverá sempre crise. Ninguém previa a pandemia. É verdade. Não havia nos bastidores ensaios de que poderíamos passar uma pandemia. O Covid-19 mostrou. E por mais que nós possamos se precaver ou planejar, o futuro é incerto. Haverá previsões que não vão acontecer, mudanças rápidas. Então esse livro ele surgiu exatamente para dar uma orientação a principalmente os líderes da fé. E nesse tempo eu vi com os meus olhos. Terem que renunciar ao ministério, igrejas serem fechadas, recorrer a terceiros, a filhos, a banco e empréstimo, para suprir as suas necessidades básicas de sobrevivência. Porque não havia movimento financeiro para sustentá-los e sustentar o ministério. E a base está em Gênesis 41, que José... Nossa, eu ia falar agora. Estava na cabeça aqui, eu falei, é a reserva de José. Exatamente. José ele teve uma visão por um meio extraordinário do que aconteceria os anos subsequentes no Egito. Então, de uma forma precavida e inteligente, ele estabelece uma política de estoque internacional. A visão vai dizer em Gênesis 41 que ele teve. Um período ele via 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E são 7 períodos de fartura e 7 períodos de fome. No tempo da fartura, ele estabeleceu esse estoque, essa política de estoque internacional. 1/5, 20%, foi reservado para suprir os anos posteriores. Então, assim, esse livro surgiu dessa necessidade. Mas o Dinheiro no Bolso, Sorriso no Rosto, Deus ama quem dá com alegria, surgiu exatamente para equilibrar isso. Eu posso ser financeiramente um bom mordomo e ser generoso ao mesmo tempo. Então ele veio para exatamente trazer esse ponto de equilíbrio a essas maiores necessidades. É claro, mas quando você fala sobre esse tema, eu me lembro do meu testemunho. A primeira palavra que Deus me disse é para ser luz. Então esse livro ele surgiu com o propósito de trazer luz nessa dificuldade, esse pouco entendimento.